Shalom Adonai. Sejam bem-vindos à casa do Pai, amém? Primeira boa nota que eu quero comunicar é que o ambiente é fértil. Não sei o que é que te trouxe a igreja, qual é a tua expectativa, mas o ambiente é fértil. O que quero dizer que qualquer coisa pode acontecer. E vai depender muito da tua sensibilidade espiritual. Minha oração não é apenas que você sinta, é que você tenha experiência. Minha oração não é apenas que você tenha um calafrio, mas é que você vê o Espírito Santo a se mover. É possível não apenas sentir, mas ver o Espírito de Deus, o Espírito Santo a se mover, a operar e a agir. Amém? O Espírito Santo está conosco nesta manhã, e estando Ele conosco, vamos à palavra do Senhor, Lucas capítulo 20. Mas deve seguir escrever Lucas capítulo 20. E vamos ler um único versículo neste capítulo, versículo 25. Se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar o documento da tela. 25, versículo 25. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos para Romanos capítulo 13. Tem o versículo 16. Não é capítulo 13, eu disse capítulo 13, certo? Vamos ler o capítulo Romanos, no capítulo 13, deixa eu só confirmar se o texto é preciso fazer menção. Versículo 6 a 7, mesmo 13, versos 6 a 7, a olhar para o versículo 17. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, a quem honra, honra. Palavra do Senhor. Tenha a bondade de sentar-se, por gentileza. Nós começamos a falar, continuamos, ou seja, hoje vamos dar a sequência da nossa série sobre dízimo, oferta, ação de graça e também primícia. No domingo passado fizemos uma interrupção, justamente por causa do domingo de Pentecostes. Então hoje voltamos a estudar. A princípio, no domingo antepassado, eu havia dito que o domingo antepassado era o último domingo a tratar, passou mais um pouco fundo, era o último domingo a tratar sobre o assunto do dízimo. Porém, no mesmo domingo, de volta para casa, o Senhor trabalhou no meu coração para ainda continuar a falar do dízimo. Quer dizer que hoje vamos falar da terceira parte sobre dízimo. É a terceira e a última, porque no domingo que vem já vamos falar sobre ação de graça e depois vamos falar sobre as primícias. Então, hoje a terceira e a última parte sobre dízimo. E nós tratamos exatamente esse texto em que foram para encurralar Jesus. E é impossível encurralar Jesus como Senhor que Ele é sobre esse assunto de dízimo. Mas hoje o que eu quero mostrar à igreja são 3 a 2 coisas.
Pode voltar a colocar o texto de Lucas 20. Hoje quero apresentar à igreja uma outra faceta do significado de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos olhar uma outra faceta. O que é que isso significa quando Jesus disse: dai, pois, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Quando olhamos para esse texto, para esse versículo, nós, ao olhar justamente para ele, vamos entender nesse texto 2 tipos de governo. Amém? Vamos entender 2 tipos de governo. E a bem verdade, existem 3 tipos de governo. E não apenas vamos olhar para os 2, mas vamos tentar olhar um pouco para os 3, mas nos cingir nesses 2. Temos ali o governo de César e temos o governo de Deus. Temos o domínio de César e temos o domínio de Deus. Quando olhamos para os tipos de governo, nós vamos encontrar 3. Temos a teocracia, temos a monarquia e depois nós temos a democracia. Na teocracia é um governo divino em que Deus é rei, Deus ordena, Deus comanda. É assim que Deus estava a caminhar com o seu povo, o povo de Israel. Caminhava com ele na teocracia, ele como Deus. Chegou numa dada altura que o povo reclamou junto de Samuel, justamente porque os filhos de Samuel, que Samuel sendo velho, ele havia constituído como juízes, esses juízes não estavam a andar no caminho do seu pai, no caminho do Senhor. E aí nos dá uma bela lição. Não implica dizer o fato de eu ser pastor, você ser diácono, diaconisa, apóstolo, bispo, é garantia de que o teu filho vai andar no teu caminho. Ele até pode se tornar pastor, diácono, profeta, mas isso não significa que ele vai andar no teu caminho. Temos exemplo do sacerdote Eli. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéia, não andaram no caminho do seu pai, mas eles estavam lá. O pai é sumo sacerdote, os filhos eram sacerdotes, mas os filhos não estavam andando no caminho do pai. Samuel tinha o Abias, o seu filho, e tinha o Joel, que era primogênito. Constituiu-lhes como juízes, mas esses 2 filhos não estavam andando no caminho do seu pai, de tal maneira que isso deu base para o povo de Israel chegar junto a Samuel e dizer: olha, constitua para nós rei. A reivindicação era legítima, porém o pedido era uma ofensa. Reivindicar de que os teus filhos não estão a andar no teu caminho era legítimo, porém dizer constitua para nós um rei era uma ofensa diante de Deus, porque Deus era o governo, Deus é quem lidava, dirigia, conduzia o seu povo. E quando eles fazem isso, Samuel sente-se ferido e vai buscar a Deus. Deus diz para ele: Samuel, não é a ti que eles rejeitaram a mim, portanto, faça o que eles te pedirem, porém diz para eles que eles terão um fardo. Explica ao povo os encargos financeiros que eles vão sofrer, como vão pagar tributo, como o rei vai tomar posse de tudo o que é deles. Foi assim então que Samuel vai escolher e Deus vai permitir com que a jumenta do pai de Saulo se perde, para depois este vir ser constituído como rei. Então nós vamos ver nessa história de que o povo quer imitar, porque eles disseram: Samuel, constitua para nós rei como os outros povos, como as outras nações. Eles deveriam entender que eles são uma nação diferente, são um povo diferente. Estou a dizer para alguém nessa manhã de que você é diferente, não pode copiar tudo. Não porque os outros lá fora estão a fazer, os outros lá fora estão a dizer, eu também tenho que andar como os de lá fora. Eu sou de dentro, eu sou um cidadão diferente. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, mesmo não estando no seu país, na sua terra, estão longe, mas eles conseguiram manter a sua cultura, andaram no temor de Deus. Posso ouvir amém de alguém? Então viajar para aí fora não me dá asas para viver conforme aquela cultura. Eu tenho que saber que eu sou cidadão do céu e a cultura celestial não me permite fazer qualquer coisa e de qualquer forma.
O povo rejeita então a teocracia e aí entra a monarquia. Agora tem um rei e depois toda a sua linhagem vai se tornar rei, uma família real. E só quem é rei ou quem vai se tornar rei é aquele que nasce na família real, porque é algo hereditário. E assim vai andar com o passar do tempo, vai vir o governo que é democrático, em que o poder está sobre o povo e o povo é quem vai eleger quem deve lhe governar. Só que o governo democrático é o mais infeliz que existe. O povo tem poder e vai estabelecer alguém para lhe governar, e este é quem nós vamos constituir como nosso líder, nosso comandante, vai fazer e desfazer. Estamos em sintonia. É assim que a Bíblia vai nos apresentar o César. César, que na verdade é um cidadão romano, bom, melhor não ir por este caminho, um cidadão romano, mas ele está lá a dominar e a governar o povo de Deus. Todos ouvir amém dos irmãos? O povo de Deus sofre. Mas também o povo de Deus sofre só por uma coisa, por causa da desobediência. E Jesus vai responder: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nesse texto nós vamos encontrar, ou analisando sobretudo o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos encontrar 3 tipos diferentes de impostos que são abordados aqui. O negócio de pagar impostos, amados, é há muito tempo. De pagar taxas, de pagar tributos. Não é de hoje. Desde o estabelecimento do governo monárquico, começou esse negócio de cobrança de imposto. No governo teocrático, Deus pede para o seu povo trazer dízimo. Mas no governo monárquico e democrático, o presidente, o rei não pede. Aliás, na monarquia, o rei possui todos, até a população. O William, que agora o Carlos III, que está lá agora no Reino Unido, ele possui todo o Reino Unido, inclusive a população lhe pertence. Daí a razão de alguns da Irlanda do Norte estão a fazer confusão, que eles querem a democracia. E mais tarde, mais cedo haverá ruptura. Não tem como, porque estão mesmo saturados e cansados. Então, mas dentro desse texto, na abordagem, quando Jesus é abordado, é questionado, vai nos mostrar 3 tipos de imposto. Primeiro imposto era o imposto judaico, ok? Que era de 2 dracmas. Esse imposto era cobrado fruto do templo, da igreja. Mídia, pode colocar Mateus capítulo 17, versículo 24. Esse imposto era cobrado, então todo judeu ele tinha o dever de pagar este imposto. De tal forma que questionaram a Pedro: mas o vosso mestre, ele não paga imposto? Ele respondeu: sim, ele paga. E quando Pedro está a entrar em casa, Jesus antecipa questionando a Pedro. E chegando ele em Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, são 2 dracmas. E disseram: o vosso mestre não paga as dracmas, versículo 25. Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: o que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Olha a resposta de Pedro, e assertiva a resposta. Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo então são livres os filhos. E aqui dizer: nenhum filho do rei paga imposto. Ou podemos até mesmo trazer para a democracia: nenhum filho do presidente paga imposto. Estão isentos dos impostos, estão isentos das taxas.
É aqui onde Saul, na frente de Israel, combatendo contra os filisteus, ele colocou um prêmio de que quem matar Golias, primeiro eu vou lhe enriquecer, porque ele era rei, possuía tudo. Segundo lugar, quem matar o rei vai casar com a minha filha, entra na família real. E terceiro lugar, a quem matar Golias, eu vou isentar a casa dos seus pais de imposto em todo Israel. Quer dizer que Golias, ou seja, Davi, ao enfrentar Golias, ele enfrenta na mente de vida, crendo no Senhor. Mas também Davi, ao enfrentar Golias, está a olhar o prêmio que está atrás de Golias. Ele vai tornar-se rico, vai casar com a filha do rei, princesa, e o resto da sua família jamais pagaria o imposto. Mesmo que fosse na minha vez, eu faria isso. Eu sei que você também faria. Então Davi coloca a sua cabeça em xeque por causa do seu Deus, primeira coisa. Segundo lugar, por causa da riqueza. Terceiro, provavelmente você nunca ouviu essa mensagem. Primeiro, coloca a sua cabeça em xeque por causa do seu Deus. Segundo, por causa da riqueza. Terceiro, por causa de uma mulher. Cuidado com mulher. Terceiro lugar, por causa da isenção do imposto. Por causa de uma mulher, os homens estão a se matar. Já falei. Cuidado com mulher. Deus está a falar para alguém. Jesus disse: se os filhos do rei estão isentos do imposto, então eu não posso pagar imposto. Porém, Pedro, para não lhes escandalizar, vai à pesca. Assim que fisgar, o primeiro peixe que você tirar, abre a boca, tira o estate. Um estate equivalia a 2 dracmas. Então disse para ele: paga o imposto para ti e paga também para mim. Quer dizer que o primeiro imposto judaico é este tipo de imposto que eles pagavam. Era um imposto judaico referente ao templo. E Jesus pagou esse imposto. O segundo imposto tinha a ver com impostos locais ou mesmo com as alfândegas. Quer dizer que eles eram sujeitos a pagar o imposto local. Deixa-me correr. E o terceiro imposto que tinham que pagar era um imposto imperial romano. Posso ouvir a mente dos irmãos? É aqui onde nós nos encontramos o nosso texto de Lucas capítulo 20, em que perguntam a Jesus se era lícito pagar imposto a César ou não. E ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em simples palavras, dizer que é lícito pagar o imposto imperial romano, porque o dinheiro tem lá que a cara do César. Então são tipos de imposto que eles pagavam. Agora, para a nossa realidade, vamos refletir. Qual é a diferença entre imposto e dízimo? Se entendermos a diferença existente entre imposto e dízimo, você não terá mais dificuldade em dar dízimo. Você ouvir amém? Qual é a diferença entre imposto e dízimo? Primeiro, o imposto significa impor, pôr como obrigação. Eu vou repetir isso, é importante. Imposto, esta palavra grega, ela significa impor, pôr como obrigação. Está vendo, o irmão Jairo está com o telefone, é dele. O telefone é dele. Mas eu estou a me impor. É coisa alheia. Não me pertence. Mas eu estou a me impor. Então, o que é imposto? É uma imposição de um cargo financeiro ou tributo sobre o contribuinte. No caso, pode ser uma pessoa física ou mesmo jurídica.
É uma obrigação, você é obrigado. E o não pagamento do imposto acarreta consequências. Alguém está a compreender? Como é que nós podemos tentar explicar esta palavra imposto? É uma imposição, é impostar, é obrigar. Estamos em sintonia? Eu vou te obrigar a pagar tributo. Eu vou te obrigar a pagar algum dinheiro, mesmo sem tua vontade, mesmo sem o teu querer. Quer dizer que há um montante que periodicamente ou anualmente você está sujeito a dar. E no que você está a dar não há garantia. Alguém está a perceber isso? No que você está a dar não existe garantia. Não haverá reembolso. Vamos melhor entender. O IRT que te descontam no trabalho não tem reembolso. O governo não vai te reembolsar o teu IRT. Querendo ou não, você está sujeito, sendo cidadão angolano, a se submeter a esta lei. E, como dissemos no domingo até passado, esse César não espera que você traga alguns impostos. O César retira. Antes mesmo de entrar na tua conta, já foi para a conta do César. Alguém está compreendendo o que eu estou a dizer? Você entrega o imposto mesmo sem querer. Quer dizer que o imposto é um sistema estabelecido por homem para homens. É um sistema de dedução financeira estabelecido por homem para os homens. O homem resolve: vou estabelecer esse sistema, vou deduzir, vou reduzir, vou retirar com a imposição certo valor nos homens. E os homens se sujeitam a isto. E você tem que se sujeitar. Estamos em sintonia? Depois vamos chegar outra vez em Romanos capítulo 13, versículos 6 e 7. Quer dizer que mesmo eu não querer, eu sou obrigado a me sujeitar a isto. Porém, de acordo à vontade de Deus, e quando lemos Romanos capítulo 13, esse dinheiro que é arrecadado por intermédio de tributos e impostos deveria ser usado, o mesmo dinheiro, para manter a sociedade bem ordenada, bem organizada, e não tinha de ser um valor para enriquecer alguns. Estamos a compreender? Seria um valor que é deduzido para o bem comum, para o bem da sociedade, não um valor para enriquecimento de certas pessoas. Eu preciso ver o impacto dos meus impostos que eu pago. Eu preciso ver os benefícios dos impostos que são me retirados. Porque é meu dinheiro. Não estão tirando de mim este dinheiro por minha vontade. Quem aqui dá imposto, paga imposto por sua vontade? Pastor, não está a te ensinar rebeldia. Estou a te ensinar a palavra. Quem paga por sua vontade? Quantos de vocês já arrebentaram nos vossos carros? Estou a murmurar, mas eu estou a pagar IMV. E o carro rebenta e não há ninguém que vai te assistir. Não há onde você reclamar. Porque não tem estradas em condições, mas você pagou o IMV. Estamos a compreender?
você tem que se sujeitar. É uma imposição. Acho que o único aqui que dá imposto sem problemas é o irmão Nelinho. Essa como a cara da pastora não tem um problema. Estamos a contribuir para o bem da sociedade. Quando contribuímos para o bem da sociedade, temos que ver os resultados. Agora, quando eu não vejo o resultado das minhas contribuições, não adianta. E eu me questiono para onde vai o meu dinheiro. E lá mais para frente vou explicar para onde vai o teu dinheiro. Compreendemos o que é imposto? Então, isso é imposto. Me retira. Sou obrigado a dar. E se eu não der, eu terei problemas fiscais. Vou pagar multas. Podem me confiscar bens materiais. Agora, dízimo não. O que é dízimo? Vamos pegar os mesmos conceitos do primeiro domingo que começamos a falar do dízimo, na primeira parte. Vamos lá nos mesmos conceitos para nós analisarmos o que é o dízimo. Por este motivo é que nos impostos a família real está isenta. Se nós é que estamos a receber, como é que vamos pagar imposto? Vamos pagar imposto a quem? Aleluia. Quero entrar na família real. Amém. Espero um dos meus filhos me fazer entrar. Amém. Dízimo. O que é dízimo? Vamos lá rapidinho. O dízimo, dissemos, é uma instituição divina, não é humana, ou seja, é Deus quem estabelece a prática dos dízimos, não o homem. Então é uma instituição divina, Deus é quem determinou que haja dízimo. Segundo, o que é dízimo? É uma ordem dada por Deus, é uma ordem que Deus deu para que da nossa renda levássemos 10% a Ele. Amém? Você traz os 10%, mas é como um sinal de reconhecimento e gratidão de que o que você tem veio das mãos do Senhor, não de ti. Falamos também que o dízimo é um método regular, esse método estabelecido por Deus para manter o funcionamento regular da sua própria casa. Olhando para quê? Para Malaquias. Deus é quem estabeleceu, porque Ele quer manter o funcionamento da sua casa. Não havendo dízimo, não tem como a casa de Deus funcionar como convinha. Estamos em sintonia. O que é dízimo? Ainda falamos que é um ato que consiste em separar ou entregar regularmente a Deus, do coração aberto, os 10% da tua renda. Quando você está a entregar, você está a dizer: Deus, estou a reconhecer que o Senhor é o provedor, estou a reconhecer que o Senhor é o mantenedor, estou a reconhecer que tudo vem de ti. É uma prática regular. Falamos que dízimo é que é o sistema financeiro predefinido por Deus Altíssimo, que atesta a nossa fidelidade. No dízimo, Deus quer atestar se você é realmente fiel a Ele. Não porque Deus precisa do teu dinheiro, do meu dinheiro. Não porque Deus carece do dinheiro. Deus não carece de nada. Deus não carece de nada. Então, a grande diferença entre o dízimo e a oferta, dízimo e imposto, é este. No imposto há uma imposição. No dízimo há uma solicitação. Você, de tudo quanto falei, pode esquecer e retém isso. No imposto há uma imposição. No dízimo há uma solicitação. Quantos de nós não damos dízimo? Ou então não dávamos o dízimo? No imposto, você é obrigado a querer como não. No dízimo e no imposto, porque te é já retirado a punição, quando você não cumpre. No dízimo, o Senhor solicita: traga.
Ele não te retira. Ele espera quando você traz o dízimo. No imposto, o César não espera que você traga. O César obriga e o César te retira. Estamos em sintonia? Então, essa é a grande diferença que nós precisamos compreender. Agora, o que significa aqui o cerne da nossa mensagem? O que significa dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus? Eu prometi, hoje não vou demorar, é culto de ceia. Dentro de 15 minutos eu termino a mensagem. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que isto significa? Primeiro, anota. Significa que você precisa saber diferenciar as coisas de Deus das coisas de César. Dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, significa que eu, como filho de Deus, devo saber diferenciar as coisas de Deus das coisas de quem? De César. Eu devo saber diferenciar de que Deus é Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, e que César é o governo terreno. De que Deus é Deus e César está aqui na terra a governar a terra. Está a entender a linguagem de César? Quando falo de César, me refiro a presidentes, governadores, aí por diante. Nisto que nós precisamos saber e entender. Uma coisa é o dinheiro para Deus e sua casa, e a outra coisa é o dinheiro que você tira e você dá aos homens. Tudo é dinheiro, mas tem fins, objetivos diferentes. O propósito do imposto não é igual ao do dízimo. A finalidade do imposto não é a finalidade do dízimo. Por isso é que a maneira de cobrar as duas coisas são distintas. César tem a sua forma de cobrar imposto. Deus, por sua vez, tem a sua forma também de nos cobrar o dízimo. Ambos são dinheiro que sai das nossas mãos para alguém que é superior a nós, mas com finalidades diferentes. O objetivo e a finalidade do dízimo não é o mesmo com a finalidade do imposto. Estamos a compreender? Segunda coisa. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Cristo, com estas palavras, está a querer nos ensinar, como cidadão que nós somos, temos deveres e obrigações para com Deus e deveres e obrigações para com César. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O Senhor Jesus está a dizer que você tem deveres e obrigações para com César, e também tens deveres e obrigações para com Deus. Terceiro, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Senhor Jesus está querendo nos ensinar de que na tua e na minha vida, nos nossos afazeres, na nossa labuta, alguém está a entender? Tanto César quanto Deus têm parte. É chocante. Na tua vida, e nos teus afazeres, ou na tua labuta, tanto César quanto Deus têm parte. Quer você aceita ou não, Deus tem sua parte na tua vida, e também César tem sua parte na tua vida. E por isso é que César retira a parte dele, e Deus te diz: traga a minha parte. Posso te aconselhar? Deixa eu bater reclamar essa coisa dos impostos, das taxas. Eu vou chegar lá. Vou falar, está tudo aqui. Não oraram pedir misericórdia.
Alguns não entenderam porque daquele sujeito de oração. Misericórdia para com a nação, misericórdia para com as famílias. Não é verdade? Não foi assim que dirigiram o culto. Por causa disso aí. São os impostos. Já moveram os impostos. Como chamam, como dizem até? A subvenção. É necessário? Sim. É a altura apropriada? Obviamente que não. Deixa eu pensar. Número 4. Cristo, quando está a responder, dai ao César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Está a diferenciar os dois governos. Cristo está querendo dizer, número 4, nada do que você obtém como ganho é exclusivamente teu. Nada do que você obtém como ganho, como lucro, é unicamente teu. Não é só teu. Isso é o que Cristo está dizendo. O teu dinheiro não é só teu. Você que não sabe. Você fica, é meu dinheiro. Quem disse que é teu dinheiro? Se é teu dinheiro, não te tiraria o imposto. O que você ganha não é exclusivamente teu. É de mais alguém? É de César? Também é de Deus. Quinto, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você precisa entender, e aqui começa já o choque. César que te cobra ou te retira o que ele tem tirado, este César, ele não te dá nada, porém ele te cobra até daquilo que não te deu. César, ele não te dá nada, mas ele te cobra até daquilo que ele não te deu. Já viste eu a cobrar o diácono Gaspar dinheiro que eu não lhe dei? A lhe impor que ele tem que pagar. O que eu lhe dei para eu lhe cobrar? O que ele está dizendo? O César está aí para vos cobrar até aquilo que ele não te deu. Vocês estão engolados. César não te dá nada, mas ele te cobra até daquilo que ele não te deu. Os irmãos não estão a entender isso. César, ele te tira até aquilo que ele não te deu. Estou a te dizer. César está a descer até no escalão mais baixo para ir retirar até o que ele não deu. Essa é a realidade do nosso país. César está a descer até nas partes mais baixas. Os homens da Argentina hoje não vieram. Agora tudo está a ser taxado. Tudo está a ser taxado. Tudo está a ser taxado. Nossos instrumentos já estão mais de 25 dias com a GT. O nosso novo piano, a nossa nova mesa, já veio há muito tempo. É complicação, mais complicação, complicação, mais complicação. A FedEx que já tinha que nos entregar, agora não vamos receber mais na mão da FedEx e é lá. Você não tem ideia das complicações e das frustrações que nos trouxe. Por quê? O César não nos deu um instrumento. Não foi o César que comprou o nosso instrumento. Agora estão compreendendo que está fazendo sentido. Assim vocês entendem, né? Então deixa navegar. O nosso novo piano, de Roland,
E a nossa nova mesa de Yama não foi comprado com dinheiro do César. César não colocou lá nenhum tostão, mas César está a retirar o dinheiro do nosso instrumento, que é para adorar a Deus. Não é para discoteca ou dance, é para a casa de Deus. E pagamos ao César, mas com bastante complicação. E a boa nova é que esta semana vamos já ter. Mas depois de muita complicação do César, daquilo que ele não nos deu. Amém? César está aqui? Está retirado. Deus, por sua vez, nos dá. E Ele espera daquilo que Ele nos deu, possamos reconhecer e livremente trazer a Ele porção que lhe cabe. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É exatamente isso. Deus nos dá para primeiro nos dizer: filho, naquilo pelo qual eu te dei, tira a porção e traga, não porque eu, Deus, preciso, não porque eu, Deus, careço. É sinal de reconhecimento de que eu sou provedor, de que eu sou mantenedor, de que o que você recebeu veio dos céus. Deixa correr, eu disse que eu não vou demorar. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus diz: filho, César chega. Lembra de Mateus? Cobrador de imposto. Lembra do Zaqueu? Cobrador de imposto. E Zaqueu cobrava além do normal. Ele cobrava os seus concidadãos. E por isso que os da AGT naquela altura na Bíblia não eram amados pelos seus concidadãos. Por isso eles cobravam, sobrefaturavam. Eles já tinham consciência do angolano. Ou melhor, nós apenas imitamos. Alguém leu na Bíblia, entendeu, imitou e acabou de contaminar. Lembram a mensagem de ontem da Edise, né? Aquele a quem você segue faz tempo. Não entendi. E vai definir quem você se tornará, né? Vamos avançar. O imposto do César, dai a César o que é de César. Cristo está dizendo: meus amados, o imposto de César varia consoante o tempo. O imposto cobrado pelo César vai variar à medida que o tempo passa. Varia que? Consoante o tempo. E isso pode se tornar que? Fardo para os cidadãos. Pode se tornar um peso para os cidadãos. Ao passo que o dízimo de Deus é invariável. O dízimo é fixo. 10%. O dízimo é um valor fixo. E o dízimo nunca é fardo. O dízimo nunca é pesado. Mas à medida que César vai variar a cobrança dos seus impostos, as coisas tornam-se mais pesadas para o seu povo, leva o povo à reclamação, leva o povo à murmuração, leva o povo à pobreza, miséria extrema, leva o povo à falência daquilo que César está a cobrar. Mas Deus não. Deus estabeleceu um valor constante. Está ali, não varia. 10%, independentemente do que você ganha, do que você fatura, do que você vai lucrar, do que você tem. Deus disse: filho, filha, traga apenas que 10%. No domingo antepassado, os irmãos não falaram que subiu o IRT. Está pior.
Oh, come on, me ajudem. Você não quem pode me dizer? Está a subir mais. Está a sentir o peso. Oh, nessa sala só temos 2 trabalhadores. Não mexeram ainda, mas não é como era. Subiu mais. Eu expliquei domingo antepassado, na minha altura, no meu tempo. Mas essa vez agora continua mais pesada. Estava à madrugada a estudar os impostos, comecei a ver a lista. Eu abri a boca, eu disse, nem adianta levar. Acho que são mais de 14 tipos de impostos para pagar. E vai variar. Não é algo constante. Estamos contra isso? Não. Amém? A Bíblia deixa claro, Romanos capítulo 13, que você deve pagar. A quem tributo, tributo. A quem honra, honra. A quem imposto, porque eles estão também em serviço de quem? De Deus, para o teu próprio bem. Mas aqui é para nós compreendermos que nós temos tido um fardo naquilo que nem sequer é fardo, é leve. Deixa eu avançar. Esse é o número que é o 6? Ok, 6. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Deus é o único, escute bem isso, Deus é o único que nos permite lhe provar. Aponte bem isso. Deus é o único que nos permite lhe provar. Ele se permite que o seu filho na terra prove a sua fidelidade no que tem a ver com os dízimos. Ao passo que César não tolera questionamentos relativamente aos impostos, tributos. Não, César não tolera isso. Qual é o judeu que ia questionar ao César? Qual é a finalidade dos impostos que nós estamos a pagar? Qual é a finalidade dos tributos que nós estamos a pagar? César não tolera questionamentos. César não tolera ser provado, mas Deus não. Deus nos permite provar a sua fidelidade. Se os irmãos se lembram, eu apresentei alguns dos meus testemunhos no domingo antepassado relativamente à fidelidade de Deus na minha vida. Deus está dizendo, Malaquias, trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Depois disso, fazei prova de mim. Se eu não abrir as janelas, é o único que se permite, está permitindo você e eu provarmos a fidelidade dele. E se eu fosse você, já estaria a provar a fidelidade de Deus. Porque ele está pedindo para você trazer e já está te dando garantia. César me cobra, mas não me dá garantia que ele vai cumprir o propósito pelo qual ele me cobrou o imposto. Não há garantia em César que ele vai fazer. Mas certamente no nosso Deus há garantia. Porque por isso que ele está dizendo, prova a minha fidelidade. Testa a minha fidelidade. Irmão, se você quiser, pode testar a fidelidade de Deus. Eu estou a trazer dízimo e eu quero provar a tua fidelidade. Esse é o único ponto que Deus diz, prova. Alguém quer provar Deus? Ele permite isto. Ele nos dá a liberdade de provar. Passei aqui
Aí no Caleba 2, quando você está saindo 11 em direção ao Caleba 2, naquele ponto intermédio que, pronto, a Mana Bela estava para fazer, não sei se é passagem aérea, estavam sonhando meter metrô, alguém se vê, está para conseguir ver. Sempre que passo aí eu me pergunto, e fica aí um moço, tira areia de um lado para tapar o buraco e põe o papel, contribuição. Você mesmo na cidade ali, paga o parque naqueles minutos, você pergunta, parque para quê? Vocês nunca pagaram parque, eu pagava parque. Colabora, mas eu já colaboro com o Estado, vou colaborar contigo em quê? Já paguei a taxa, já paguei o seguro, agora para estacionar o meu carro num lugar que está vago, colabora. E se não colaborar é problema. Onde é que César garante os meus direitos como cidadão? Então em César não há garantia de que as coisas poderão acontecer. Podem como não acontecer. Mas certamente em Deus está garantido de que Ele cumprirá fielmente o que Ele disse. Então não tenha medo de fazer provas, porque Ele disse, fazei prova de mim. Deus vai cumprir a sua palavra, a sua promessa. Mas certamente César vai te deixar a desejar. Atenda o que é de César com a consciência de que ele vai te deixar a desejar. Salve a sintonia. Pague o tributo a César, pague imposto a César, mas pague com consciência de que César vai te deixar a desejar. Mas Deus não. Vai honrar, vai cumprir com a sua palavra. Posso não ver agora, mas Deus está a trabalhar. Algum momento da minha vida eu verei a fidelidade de Deus e eu testemunharei de que valeu a pena e certamente meu Deus é fiel, nunca falha e nunca mente. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus é fiel. Deixa eu martelar. Deus é fiel. Se você manter-se fiel com Deus, verás a fidelidade de Deus. Irmão, se você for fiel para com Deus, verás a fidelidade de Deus. Nos assuntos de dinheiro, se você for fiel com Deus, você verá certamente a fidelidade de Deus. Eu vi na minha vida a fidelidade de Deus. No momento crítico resolvi provar. Estou a fazer Deus prova. E quando você prova a Deus, entenda, já perdeste. Porque Ele vai mostrar mesmo que Ele é fiel. Alguém aqui precisa provar Deus. Eu sinto no meu espírito de que alguém tem que falar com Deus assim: Deus, se realmente o Senhor é fiel, eu tenho vindo a fazer, eu quero ver a tua fidelidade na minha vida. Quero ver o cumprimento das tuas promessas relativamente aos dízimos, porque eu tenho levado a tua casa. Mas Deus dá garantia. A vida no campo não será estéril. E se você começar a experimentar que alguma coisa está a ser estéril, não está caminhando, não está a prosperar, não está a avançar, você está no direito de chegar a Deus e dizer: Deus, eu tenho sido fiel, mas eu não estou a ver a mão de Deus. Deus, eu tenho sido fiel, mas eu estou a ver devoradores a me consumirem. Os irmãos não precisam disso, né? Tem momento da
nossa vida, ao caminharmos com Deus, vai parecer que Deus te deixou. Vai parecer que o céu ficou de bronze e ferro. É nestes tipos de momento que você precisa se agarrar à palavra de Deus e dizer: Deus, aqui está escrito, e eu tenho feito o que está escrito. Se eu tenho feito o que está escrito, então o Senhor está na obrigação a fazer o que escreveu aqui. Ei, irmãos, o ato de dar dízimos tem consigo as suas implicações. E aqui nós precisamos corrigir certas coisas que ocorrem entre nós. Precisamos corrigir para melhorar. Estamos em sintonia? Embora o ato de dar dízimo, ela acarreta consigo promessas, bênção, proteção e segurança, traz consigo prosperidade. Nós precisamos aprender o seguinte: de que o dízimo não é tudo. Parece que agora quero fazer o contrário da mensagem, apagar tudo quanto já falei aqui. O dízimo não é tudo. Não, pastor, eu dou dízimo muito bem, eu sou fiel, dízimo faz bem, mas dízimo não é tudo. Em outras palavras, para dizer que dízimo não resolve ou não vai te resolver todos os problemas da vida. Por isso é que vai chegar em determinados momentos, você não vai ver nada. E aí tem um exemplo que eu vou dar aos irmãos. E você vai se questionar, eu não estou a ver. Então se eu dou o meu dízimo a Deus, por que está acontecendo isso? Há certos momentos, algumas coisas Deus vai permitir, eu explico já porque. É que dízimo não resolverá todos os nossos problemas. Dentro dessa caminhada, o dízimo é apenas uma das peças. Ela não é no seu todo, é apenas uma das peças. Quer dizer que eu vou cumprir com alguma coisa, mas não significa que eu estou a cumprir com todas. Estamos em sintonia? Isso é que nós vamos aprender nessa caminhada com Deus. Então, olha algumas implicações desse dízimo. Dízimo, meus irmãos, primeiro, não substitui o teu esforço. O dízimo não substitui o teu sacrifício. Pastor, eu estou a dar dízimo, estás a fazer bem. Mas para além do dízimo, você tem que aprender a se esforçar. Você tem que aprender a se sacrificar. Não é o fato de trazer dízimo à casa de Deus, é que você quer ver os anjos a trazerem as coisas, os anjos a fazerem as coisas acontecerem. Aquilo que eu tenho que fazer acontecer, o anjo não fará acontecer. Então o dízimo ela não substitui o meu esforço, o meu sacrifício. O dízimo ela não substitui o meu empenho, a minha dedicação. O dízimo não substitui a minha oração, a santidade. Tem gatunos que pagam dízimos. Tem mundinhos que pagam dízimo. Acertei, né? Ontem estava difícil. Tem mundinhos que pagam dízimo. Tem bandidos da igreja, de pai e mãe que pagam dízimo. No Brasil, tem vendedores de droga que pagam dízimos. Em Angola, tem gatunos de banco que pagam dízimo. Tá dá certo, então também vou dar dízimo. É um mundinho que está na igreja. E o pastor Paulo vai receber dízimo. Deus não lhe revelou que está vindo da polícia.
E você espera que isto resolva os problemas? Não resolve o problema. O dízimo não vai substituir a oração. O dízimo não vai substituir a santidade. O dízimo não vai substituir o teu esforço, o teu empenho. Você tem que se esforçar no que está a fazer. Tem que estudar. O dízimo não vai substituir estudo ou estudar-te. Já que não, pai, me deu mesada, nem dízimo, então na prova vou ter positivo. Estuda, porque o anjo não vai estudar. E Deus nem vai estudar por você. São as implicações do dízimo. Ela não me isenta da minha parte. Ela não anula o esforço que eu tenho que empreender. Ela é apenas uma porção da peça que eu tenho que trazer, honrando a Deus, reconhecendo quem Ele é. Então isto não substitui. Irmão, diga comigo, dízimo é dízimo. É só isso. O dízimo, o nome dele é dízimo. Os 10% é 10%. Ao dar 10%, tenho que viver uma vida de santidade, de pureza. Ao dar 10%, tenho que viver em oração. Ao dar 10%, eu tenho que me empenhar, me esforçar. Ao dar 10%, tenho que sair para ir trabalhar. Ao trazer o 10%, tenho que estudar. Porque senão se torna mágica. Eu me torno preguiçoso e parasita. Porque deu dízimo, então dízimo tem que fazer as coisas acontecer. Não, irmão. Dízimo faz, mas ele não faz todas as coisas acontecerem. Tem coisas que eu e quem tenho que fazer acontecer. Segundo lugar, dízimo não é uma transação comercial. Dizimar não é barganhar com Deus. Estamos em sintonia. Dizimar não é uma transação comercial que eu estou a fazer. Não é barganhar. Deus, estou a te dar, e eu quero também que o Senhor me dá. Não é isso. Deus me deu 100% e disse: filho, eu quero que você seja fiel e reconheça e traga-me 10%. Eu fiquei com quanto? Deus é bom. Deus é bom demais. Dos 100 para me tirar só 10. O César não tira 10? O César tira 10? Menos do que 10? Para quem está fora do país, Europa, diz-se: o branco te dá na mão esquerda e tira na mão direita. Você não entendeu a linguagem? Ele te dá na mão direita e tira na mão esquerda. Estava a fugir o nosso César, mas os outros César são piores do que o nosso César, em certos aspectos. Porque o que você recebe na mão esquerda, você vai acabar por pagar tantas taxas, impostos na mão direita e aquilo vai ser embora. Amém? Estamos em sintonia. Ai, Jesus. Às vezes nós damos dízimo com consciência de que eu quero ver, as coisas têm que acontecer. Tem um momento que as coisas não vão acontecer. E aí depois você se pergunta, ou pode perguntar, pastor, se não tiver acontecer, o que é que eu faço? Como disse, o dízimo não me exclui de outras responsabilidades. Eu tenho responsabilidades, eu tenho deveres. E a isto o dízimo não vai anular. Finalmente, o dinheiro do dízimo, o dízimo de Deus, ela nunca vai resolver os teus problemas. Alguém precisa bem ouvir isso. O dízimo de Deus, o dinheiro do dízimo, ela nunca vai resolver os teus problemas.
acho que os irmãos não entenderam. Isso ninguém disse amém. Se os irmãos entenderam, estão em silêncio, já entendo que os irmãos estão nessa categoria. O dinheiro do dízimo não resolve os nossos problemas. Tem pessoas que não pagam dízimo, não dão dízimo, porque ele está a calcular. E esse 10%, não, já vai dar para aquilo. Manda, não faça isso. Você não está a ver quanto mais você está comendo dízimo, mais desgraçado está a ser. Dízimo não está na quantia, está no coração, na fidelidade, no reconhecimento de que o que eu tenho vem de Deus. E Deus está pedindo naquilo que eu tenho 10%. Tenta comer dinheiro do dízimo, vai ver que se os teus problemas ficaram resolvidos. Agora, tenta, em meio aos problemas, ser fiel a Deus, dar-lhe a parte dele, mesmo com problema e dívida, verás a mão de Deus. Porque às vezes nós não fizemos isso. Porque, não, eu tenho um problema, o próximo mês vou dar a dobrar. Dízimo não se dá a dobrar. Não, esse mês como não dei, vou dar só um intervalo de 3 meses. Já lá depois dos 3 meses, vou dar tudo. Você pode ter dado tudo depois dos 3 meses. Você não deu dízimo. Porque quando o dinheiro cai em minhas mãos, primeira coisa não é consumo. Primeira coisa é tirar de Deus, depois é consumir. E nós invertemos, começamos primeiro a consumir, quando a gente só chegou já quinto, onde é que eu vou arranjar outra parte? Por isso é que César não espera o dinheiro entrar na tua conta, porque César sabe quem você é. César sabe que se deixar o dinheiro entrar para você depois fazer transferência do IRT, vai ser difícil. Então César retira já de antemão a parte dele, dizer, se vire com o restante. Aliás, é imposição. Vai reclamar onde? Eu já reclamei com ele. Esse IRT, todo esse dinheiro, eu vou fazer ele. E o César? Dízimos não resolvem os nossos problemas. No consumir o dízimo, nós só estamos a piorar, a aumentar os problemas. Então Deus está a falar para alguém, para de comer o dízimo. William Colgate entendeu algo. Eu já termino agora. William Colgate entendeu algo. Isso não é doutrina. Não é. Como estou mesmo na conclusão, William Colgate entendeu algo. Que me ajudou a entender muito de Deus. Mas antes de falar do William Colgate, deixa me trazer o testemunho de alguém, já que eu falei das implicações do dízimo. Provavelmente seja a palavra de Deus para você. Tem uma história verídica, aconteceu aqui em Angola. Certo homem de Deus, certo pastor, estava junto com seu mentor em sua casa. E aí de repente recebe um telefonema de alguém que estava fora do país. E essa pessoa que estava fora do país estava tão revoltado, tão chateado. Eles não começam a se controlar, começam a se controlar. Ele estava tão chateado, tão revoltado com 2 pessoas. O Deus e o pastor dele. Ele ligou e o pastor atendeu. E o mentor do pastor estava ao lado. Ele começou a ralhar o pastor. Eu disse, começam a se controlar. Ele começou a ralhar o pastor. Quando você quebra o protocolo espiritual, a tua vida fica quebrada.
O protocolo espiritual não necessariamente que você quebre frontalmente com a pessoa, até na ausência da pessoa. Alguém não entendeu isso? Eu vou explicar. Quando você quebra o protocolo espiritual, você está quebrando a tua vida. Não necessariamente que você quebre na presença de quem Deus constituiu como teu mentor, como teu pastor, como teu líder. Não necessariamente que seja na presença dele, porque Deus conhece e respeita as hierarquias. Esse é o nosso problema. Nós não sabemos respeitar, honrar, considerar e nos submeter às hierarquias. Deus nunca havia falado com Josué enquanto Moisés esteve em vida. Deus fala com Moisés e não com Josué. E quando Moisés já não está em vida, agora Deus pode falar diretamente com Moisés, com Josué. Hierarquia é algo divino, é algo espiritual que Deus valoriza, é extremamente importante. Números capítulo 12, a partir do versículo 6. Arão e Miriam, e aqui vou voltar a falar o que falamos ontem. Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Moisés não está lá. Agora, é só mesmo Moisés líder? É só mesmo ele que ouve a voz de Deus? Mas espera aí. Arão, você foste constituído como profeta. Miriam, você também foste constituída como profetisa. Moisés, Deus lhe estabeleceu como Deus de Faraó. Moisés tem outra dimensão, porque quando Moisés se encontrou com Deus na sarça ardente, Arão não estava lá, Miriam não estava lá. O trabalho da Miriam foi quando Moisés era bebê, era olhar, controlar o cesto em que a mamãe colocou o bebê Moisés, até onde vai. E quando viu, chegou lá na filha de Faraó, ela mesma, Miriam, foi ter uma filha do Faraó e dizer: que este arranje ama para cuidar desse bebê. Esse é o trabalho da Miriam. E por misericórdia, Deus levantou como profetisa. Mas existe hierarquia. Moisés é Moisés, Arão é Arão, Miriam é Miriam. Moisés não esteve lá, entenda bem isso. Mas Deus, quando ouviu a murmuração, a reclamação, Deus disse: Arão, Miriam, Moisés, saiam para fora, eu quero me cruzar com vocês. Quando saem, Deus começa a falar e dizendo: havendo profeta no vosso meio, Números capítulo 12, versículo 6. Havendo profeta no vosso meio, em sonho e em visões, me manifestarei e falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a casa, a quem eu falo com ele boca a boca, face a face, e não por enigma. Deus está a dizer: Miriam e Arão, existe hierarquia, e Moisés não está no vosso nível. Moisés, eu falo com ele não com sinais. Vocês eu falo em sonho, em visão, com sinal. Mas a Moisés não. Moisés é boca a boca, é face a... Moisés não precisa de intérprete. Você, Miriam, Arão, precisam de interpretar os códigos, sinais. Não é o caso de Moisés. E vocês falam mal do meu Moisés. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra quem? Sabe como é que Deus defende aqueles que são dele? Isso me dá base. Deus, se você é dele, ele te defende. Moisés tomou conhecimento por intermédio de Deus. Não foi lá fofoqueiro ou fofoqueiro. Deus é quem está a dizer: Moisés, você não sabia e falaram mal. Você que eu mandei os 3 virem aqui, eu estou a te defender. Porque eu respeito a hierarquia e eu tenho constituído. E quem quebra a hierarquia está quebrando a sua vida. E aí, lepra, Miriam teve lepra, atrasou o processo da caminhada para a terra prometida.
Moisés não estava lá. Estamos em sintonia? Essa é a expressão que está a falar. Isso não estava no esboço. Moisés não esteve lá. Esse crente liga para o pastor, estava chateado com o pastor dele, estava chateado com Deus. E começa a gritar no pastor: eu pago meus dízimos, eu tenho sido fiel. Como então você? Não estou vendo nada acontecer na minha vida, mas eu te dou meus dízimos. O mentor desse pastor está ao lado, e o bom dos nossos telefones, você ao lado consegue ouvir. O mentor só tem assim. Quando terminou, ele falou: quem é esse? Não, pai. Não, o quê? Você tolera o crente por causa do dízimo chegar nesse nível? Que brincadeira são essas? Irmão, quem abençoa? Pastor é instrumento de Deus. Por isso que eu vos apresentei as implicações do dízimo. O dízimo não é tudo. Você pode estar dando dízimo, está vivendo uma vida podre, não espera a bênção de Deus. Está dando dízimo, você está arrebentado com Deus, não espera Deus te abençoar, não espera ver a mão de Deus. Irmão, vou mais fundo. Você até pode receber uma palavra profética que Deus disse vai fazer, vai dar. Mas se você não está em conformidade com a palavra de Deus, o que Deus disse não vai acontecer, e você vai pensar que o profeta foi falso. Não é falso. Você que é falso, que a tua vida não está alinhado com Deus, e você não pode ver Deus, porque Deus não abençoa pecado e não abençoa no pecado. Nós queremos ver Deus a nos abençoar no pecado, em pecado. Não. Deus não faz isso. Então dízimo não é tudo. Você quer ver automaticamente as coisas acontecerem? Não funciona. Deixa para lá. Depois, William Colgate começou com 10% a pagar o dízimo. Vos pedi que lessem a história. Alguém leu? Deus te abençoe ainda, Alex. E te abençoa mesmo, você foi obediente. Nós todos temos salvo de dar. Ele entendeu e disse: não, eu não pago mais 10%. Isso está a dizer, não é o padrão que Deus estabeleceu. Não é doutrina. É entendimento e a revelação que ele teve. Deus não foi Deus quem lhe cobrou. William Colgate saiu de 10%, começou a pagar 20% da sua renda a Deus. Alguém está compreendendo? Saiu de 20%, subiu, começou a pagar a Deus 30%. Finalmente ele disse: Deus, a partir de hoje você é meu sócio. Então começou a pagar 50%. Eu não estou a dizer para você fazer. Se você não tiver revelação, você vai dar os 50%, não vai ver nada. As coisas não são feitas por impulso. Mas William Colgate fez isso. E aqui é o ponto final. Porque ele entendeu uma coisa. Eu, em particular, desde que eu entendi já há um bom tempo isso na minha vida, então nada mais me assusta, não temo mais nada, porque chegou uma fase, o salário que está a entrar é o mesmo salário que também está a sair, com a consciência de que veio de Deus, é para ajudar, é para assistir, amanhã Deus vai dar. Isso é minha revelação que tive de Deus. Porque entendi, eu não possuo nada. Isto é, William Colgate entendeu que ele não possui. Irmão, nós não possuímos nada. Você não tem nada. O dinheiro que você tem no banco não é teu. A casa não
não é tua. O carro está em teu nome, mas não é teu. Sabe a prova de que não é teu? Pegamos para aqui. E depois de cair, quando vamos te enterrar, não vai levar. Porque se fosse teu, tinhas que ir com ele. Porque até a tua roupa não é tua. Nós é que vamos escolher a roupa que você vai meter. Até o corpo não é teu. Por isso é que nós vamos te dar banho. Irmão, a igreja precisa entender isso. Nós não possuímos nada. Mídia, Salmos de número 24, verso 1. Nós não possuímos nada. Por isso deixa as maninhas. A verdadeira bênção na vida de alguém consiste quando ele chega nesse nível, entendendo de que ele não possui nada. Então os bens materiais não te assustam. Você não se vende por causa disso e nem se deixa comprar por causa disso. Quando eu entendo que o que eu tenho é de Deus, o que Deus está fazendo transação, colocar em minhas mãos, para que por intermédio disso eu alcance, ou ele alcance outros. Eu disse, não sei foi em que culto, se foi da semana, Deus abençoa homem através de homem. Alguém se lembra disso? Deus abençoa homens mediante, por intermédio de um homem. Se Ele quer te abençoar, Ele pode me usar como um canal para eu chegar a ti. Olha o que diz o texto. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler. Vamos. Do Senhor é, primeiro que? A terra. Segundo, a sua plenitude, o seu todo. Terceiro, o mundo. Quarto, quem que habita na terra? É do Senhor. Nós não possuímos nada. Tudo foi feito por Ele e para Ele. É dele, não é teu. Bate o peito, é meu, mas não é teu, é do Senhor. Mídia, coloca Colossenses 1, 15 a 17. Está? Ok. Está falando de Jesus aqui. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, está a saber? Coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, quer dizer mesmo posições, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade. Tudo foi criado por Ele. Ele criou-me para Ele. Ele me deu dinheiro, me abençoou, mas me abençoou para Ele. Sabe como é que Deus é? Ele está te promover, mas está te promover para Ele. 17. A Ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem em Ele. Irmão, aprenda a deixar Deus ser dono de tudo na tua vida. Amém. Repito, aprenda a deixar Deus ser dono de tudo na tua vida. Tenha consciência de que você não tem nada, o que tens é dele. Quando eu aprender a deixar Deus ser dono da minha vida, e eu andar com a consciência de que o que eu tenho é de Deus, não terei problema algum. Quando Deus me pedir alguma coisa para dar, eu darei. Abraão entendeu de que Deus é quem lhe deu Isaac. E se ele me deu Isaac, está a pedir Isaac, não tenho problema em lhe dar de volta o que ele me deu. A Ana, antes de ter Samuel, já teve a revelação. O Samuel que eu preciso ter virá de Deus. Então Deus, você está me dando, mas antes de ele entrar no meu ventre, eu já lhe devolvi para si. Não tem como Deus não honrar, não responder uma oração dessa natureza. Ela ainda não recebeu, mas já está dizendo: Deus, o que você me dá, eu já estou a te dar de volta.
Só não chegamos onde Deus quer que nós cheguemos, porque andamos com a consciência de que eu sou, eu tenho, é meu, é isto e aquilo, e temos dificuldade em abrir mão, e a maior dificuldade é pagarmos ou darmos o dízimo. Quando César arranca de nós e Deus diz: traz 10%, apenas 10%, mas nós temos problema. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e possa nos ajudar a compreendermos que Ele é extremamente bondoso, maravilhoso. Ele é fiel. O Espírito Santo fala comigo, vou insistir. O dia que você entender que você não tem nada, é o dia que a tua vida começa a ganhar um novo controle. Quando você entender, Deus, quando você entender de que você não possui nada, você não terá dificuldade em abrir a tua mão. Você vai entender que você se tornou apenas um veículo de passagem de coisas. E aí, já estou a falar para os irmãos entenderem profeticamente, e aí Deus começa a colocar coisas nas tuas mãos que até mesmo vão te assustar. Mas na verdade é porque você chegou a um nível de entender de que eu não tenho nada, não possuo nada. Dinheiro deixa de ser problema para ti. Estou a falar para alguém profeticamente. Desde que dinheiro deixa de ser problema para ti, peça a Deus te ajudar a entender que você não possui nada. Irmão, dízimo não é para ser fardo. Dízimo não é para ser pesado. Tem gente que tem dificuldade em pagar dízimo. Para ele é fardo, é peso. Dízimo não pode ser fardo para mim. Porque o que eu recebi vem dele. Nada o homem recebe se não lhe for dado. Se coloque bem, por gentileza. Eu não sei como é que você vai orar, mas uma coisa certa que eu sei, Deus falou comigo. Eu te dou 5 minutos de você falar com Deus. Talvez seja você a dizer: Deus me perdoe, eu fui olhando o dízimo como um fardo, como um peso. Talvez você venha dizer: Deus, peço a ti perdão por causa disto.